Olá. Por mais que na capa do post esteja explícito de uma forma bem apelativa que você não precisa ler, você talvez precise se aprofundar mais no que eu estou dizendo, e para isso eu te ofereço o texto que está logo abaixo. Mas bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais rápido possível porque essa é a intenção de ter um vídeo aqui. Tudo começou quando eu encontrei um post rodando aleatoriamente nos vídeos que me chamou a atenção. E tinha simplesmente na capa o Stalin, o Mussolini e o Mises. Me surpreendeu porque nunca pensei que veria os três em uma mesma imagem. Mas bom, eu vi, e o que eu vi em seguida, o conteúdo do post, me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Eu devo salientar que eu não sou nada contra o cara que fez o conteúdo do post. Eu sou contra o que é posto no post. E é isso aí, eu espero que ele veja esse post aqui e ele fique, talvez, não sei, tocado com o confronto da sua ideologia, o que eu penso que não vai ser possível e real, porque, bom, estamos falando sobre pessoas debatendo ideologia na internet, mas calma lá, que eu vou deixar isso aqui bem mais interessante do que só isso. Bom, o conteúdo fala que fascismo e liberalismo não são a mesma coisa, não dão certo, uma coisa conflita com a outra, não dá, pipipipopopô. E bom, isso daí é uma tese inicialmente própria do fascismo. Eu vou começar aqui explicando o seguinte. O fascismo, ele é um movimento de massas, ou seja, ele só existe quando há apelo popular à ideologia e que ele visa se colocar como a alternativa viável para a sociedade continuar a prosperar ou voltar a prosperar, que é o que normalmente eles falam. O fascismo, ele possui muitas camadas. E aí que está o problema do conteúdo do nosso camarada Nikito, não sei se eu pronunciei direito, mas o problema é justamente esse. No que está ali sendo retratado no texto do camarada, ele está falando sobre o fascismo específico da Itália, sabe? Essa parte do controle estatal e de pipipipopopô, tudo isso é característico do fascismo que foi da Itália. Mas existem muitos outros fascismos, diversos outros, e que vale a pena tomarmos alguns deles para de exemplo. Mas provavelmente não vou fazer isso no vídeo, tá aqui no conteúdo abaixo, por favor, leia também, por favor. Mas a questão é que é o seguinte, precisamos primeiro fazer uma análise da própria forma como o Nikito ele articula o post dele. Bom, ele separa em tópicos, subtítulos, que fica bem organizado, interessante de se ler. Porém, há uma falha ali, bastante na verdade, e que eu posso dizer que não foi intencional. Há uma manipulação visível ali nesse conteúdo, que é que simplesmente o conteúdo fala, olha, fascismo e liberalismo não coexistem, não dão certo. Mas então não explica o que é fascismo e o que é liberalismo. Ele vai citando ali algumas características do fascismo que vai elaborando lá a tese dele, mas que no final não explica o que é fascismo e muito menos o que é liberalismo. Liberalismo, então, esquece, não vai ser elaborado aqui de jeito nenhum. Mas então eu vou me prestar o serviço de fazer isso. E como estamos limitados pelo tempo, eu vou tentar ser breve, então vai ficar incompleto, porque não tem como explicar o complexo de forma breve, né? Por favor. O liberalismo ele vai surgir mais ou menos ali no século XVII, no século XVIII ele vai ficando popular. Mas ele surge a partir do seguinte: o feudalismo estava entrando em decadência, o controle da aristocracia estava acabando. E uma nova classe social estava emergindo disso, que era a classe que antes era oprimida, os burgueses. Burgueses esses que durante a Idade Média e o começo da modernidade foram enriquecendo com o comércio e suas trocas mercantis pelos impérios coloniais. O enriquecimento dos burgueses os tornou uma classe poderosa, porém que ainda estava, por conta das leis, oprimida e subjugada como se fosse plebeios. Então, o que vai se desenrolando durante o século 17, 18, 19 é que simplesmente a burguesia vai tentando lutar pelo seu reconhecimento enquanto uma
classe legítima. E aí vão surgir diferentes formas de interpretar. Tem alguns que vão falar que só eles têm que estar governando, né? Como se fosse a abolição da monarquia. Tem alguns que querem conciliar com o poder do rei. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o liberalismo vai surgir a partir do pensamento humanista. Vai surgir a partir do momento em que os burgueses vão se questionar enquanto classe social. E numa conjuntura interessante, eles vão acabar criando uma filosofia própria que justifica os seus principais ideais, que é a conservação da propriedade privada, dos meios de produção, o indivíduo enquanto suprassumo da sociedade. O liberalismo ele é particularmente individualista. Possui uma ideia de que o homem específico possui liberdades naturais e que elas devem ser garantidas pelo Estado. Mas vale salientar uma questão aqui sobre essa parte de liberdade. Que liberdade ela está sob termos europeus. Não existe só um termo liberdade, porque, bom, liberdade é algo utópico, é algo idealista, é algo romântico, né? Surge do romantismo. E é algo que não existe de verdade, não é algo real, sabe? Não existe algo que está completamente liberto de qualquer coisa que existe, sabe? Pode pensar em qualquer forma de existência, com exceção de Deus, se você acreditar. Tudo está sendo subordinado, submetido a uma outra coisa. Então não é livre, está dentro de circunstâncias em que ele vai estar sempre limitado. Liberdade não existe. Porém, eles valorizam isso. Eu não vou entrar muito no mérito sobre liberdade existir, isso ser um equívoco dentro da ideologia deles, porque a questão não é essa. A questão é que o liberalismo ele vai acabar criando uma hegemonia global. Ele vai se instaurar primeiro na Inglaterra, consequentemente no Império Britânico, e depois vai ir para França, Alemanha, pipipi, popopô, ela vai se espalhando aí. E depois que ela é consolidada, surge na Europa uma espécie de otimismo, porque para eles a batalha estava ganha, né? Para os burgueses no caso, isso seria o início de uma nova era de prosperidades, avanços e muitas questões que estavam sendo debatidas, como a questão dos colonos, das colônias, da igualdade de gênero e essas outras coisas, se tornam pautas públicas, discutíveis e debatíveis. Então o liberalismo acaba se instaurando e dominando a Europa. De uma forma ou de outra, até modelos mais conservadores vão tentar aderir a isso, porque era a boa nova do momento. O liberalismo era o que estava pocando e o que estava dando certo. Então, até mesmo os czares russos vão tentar aos poucos instaurar isso, com muita timidez, lógico. Mas agora vamos lá, fascismo. O que é fascismo? Nossa, é bonito, é gostoso de falar, né? Fascismo. Fascismo, ele é a reação ao liberalismo. A gente tem que compreender que esse otimismo que foi criado acerca do liberalismo foi completamente jogado ao chão, ao lixo, porque os avanços sociais que estavam sendo esperados pela população e até por alguns setores da própria burguesia não foram alcançados. Coisas como a emancipação da mulher, o direito da mulher, a diminuição da carga de trabalho, a melhora da qualidade dos colonizados. Vale salientar que para os liberais a colonização era justificável porque ela iria trazer educação e dignidade para os povos colonizados. É bem absurdo, né? Imagina alguém te batendo e falando, não, é pro seu bem, tá bom? É pro seu bem. Mas enfim, eles tinham essa visão, e quando isso não foi cumprido, se perguntaram, ora, o liberalismo deu certo? E a partir do questionamento sobre o próprio liberalismo vai surgir o fascismo. O fascismo vai começar a se basear em alguns autores liberais e pró-colonos que vão se revoltar contra o próprio liberalismo e vão começar a dizer e procurar algum culpado para falar, olha, não deu certo por causa disso. E a gente quer salientar aqui o seguinte, muitos pensadores disseram que a culpa da falha do liberalismo foi dos estrangeiros e dos povos colonizados. Haverão filósofos e pensadores, filósofos entre aspas, que vão pensar que, olha, o liberalismo não deu certo porque tem forças estrangeiras aqui influenciando, é porque a gente está gastando demais cuidando e educando bárbaros. E essa forma de pensar vai ser particularmente muito influente para o fascismo.
porque ele vai se apoiar em uma ideia de Estado-nação que foi construída justamente pelo liberalismo. Vale salientar isso, o conceito de um Estado-nação formal lá, bonitinho como a gente imagina, foi criado pelo liberalismo a partir do pensamento iluminista. Aí claro, Portugal foi o primeiro Estado-nação. Sim, claro que foi. Mas Portugal ter sido um Estado-nação em 1400 e pouco não explica toda a conjuntura dos fatos que era a Europa. Entende? Os Estados-nações só foram se intensificar e se tornarem o que são no século XIX. Então, e aí, durante o post, né, voltando pra ele, o autor vai começar a falar que o fascismo ele é estatista, ele é contra o livre mercado, e assim, sim, o fascismo italiano com certeza foi contra tudo isso, até porque eles estavam ali criticando o liberalismo. Estavam tentando uma alternativa além do liberalismo, porém sem alterar a lógica. Porque, veja bem, por mais que tivesse intervenção estatal, isso era vantajoso para os empresários. Porque o contexto em que o fascismo surgiu foi um contexto em que a Europa estava em um caos devastada, destruída pela Primeira Guerra Mundial, que foi justamente também criada pelo liberalismo, tá? No conteúdo abaixo eu explico como que surgem guerras. E o liberalismo causou as guerras. E simplesmente todo mundo estava insatisfeito com esse modelo, com essa ideologia. Então o fascismo vai surgir como uma afronta a isso. E ele foi o queridinho dos empresários italianos, referindo-me agora ao fascismo específico da Itália, porque o fascismo ofereceu o seguinte: olha, vocês não vão ter mais o controle total da mercadoria de vocês, mas vocês vão continuar tendo lucro. E a gente vai usar isso daqui à toa, então vocês vão vender mais. Todo mundo ficou, nossa, Mussolini, você é um divo, babilônico, divor. E rapidamente o fascismo ganhou forças. E aqueles que eram liberais, quando começaram a escutar a ladainha do Mussolini, se apaixonaram, se inspiraram. De repente, a chama pela liberdade individual e pela livre concorrência desapareceu, né? De repente, agora não. Mussolini, você é pica, nós somos noggers e cringes, então por favor, nos domine, Mussolini. Foi algo nesse sentido. Então, os empresários se doaram pro Mussolini. Os liberais se doaram ao Mussolini, e na primeira oportunidade que um liberal tiver de deixar de ser liberal para ser fascista, ele fará. Ele o fará de bom grado, como a gente conseguiu observar em todas as experiências fascistas que tivemos, desde a experiência da Alemanha nazista, da Espanha, de Portugal, Romênia. Oi, sou eu do futuro, na parte da edição. Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui, porque eu continuo falando, e o vídeo está muito longo, então é isso. Por favor, leiam o texto que está abaixo para se aprofundarem. É sempre bom se aprofundar, e é isso aí. Tchau, tchau.